Olá, tudo bem? Começa agora mais um programa Vida e Saúde. Que bom que você está aqui comigo. É hora de se mexer, é hora de conversar sobre movimento, é hora de falar sobre alimentação, sobre as relações de todas essas coisas que a gente faz na vida com a nossa saúde. Isso é Vida e Saúde, que está só começando. Você é muito bem-vindo aqui comigo. No programa de hoje a gente continua conversando sobre exercícios da moda, sobre atividades físicas da moda. Hoje o assunto é CrossFit. Você sabe o que significa esse tipo de atividade? Daqui a pouquinho no Vida e Saúde a gente discute. E tem ainda conversa interessante sobre epilepsia e alimentação. E por falar em alimentação, o que o Felipe ensina pra gente fazer hoje é uma deliciosa vitamina de frutas. Se você quiser interagir com a gente, já sabe como pode fazer isso. Eu cansei de falar aqui várias vezes, Facebook, tem o nosso blog, tem também outras maneiras de você falar com a gente, mas eu acho que essas duas são suficientes, né? A hora que você quiser e viu uma coisa bacana lá que você gostou, que serviu para você, aproveita para compartilhar. Seja você também um canal de multiplicação de coisas, de conteúdo, de qualidade, de confiança que você pode fazer bem para as pessoas dessa maneira também, tá bom? Eu quero agradecer aqui a Clínica Adventista Vida Natural, onde a gente faz o programa Vida e Saúde. Olha só que fundo bonito a gente tem aqui no nosso cenário, verde, muita natureza, afinal a gente fala aqui no Vida e Saúde, a gente prega, posso até dizer assim, dos 8 remédios naturais que o Criador deixou pra gente. Então a natureza faz parte, se você puder praticar atividade física num ambiente aberto, com a luz do sol, com ar puro, com essa visão também de que Deus está cuidando das árvores, dos pequenos animais, com certeza você também vai perceber que Ele está agindo na sua vida, promovendo saúde para você e também vai fazer bem para sua mente, porque é muito bom a gente olhar o verdinho, acalma e deixa a gente mais feliz. Agora eu estava falando aqui da clínica, né? Misturei um assunto com o outro. A clínica fica aqui em São Roque. Se você quiser conhecer um pouquinho mais, é só acessar vidanatural.org.br. Agora nós vamos receber duas pessoas muito especiais para a gente essa semana, lá do UNASP Campus 3, lá em Hortolândia, o antigo IASP, o meu colégio do coração, o Ledimar Brianese e também o Eliezer Moura, que são profissionais de educação física, coordenadores e professores lá do UNASP. Tudo bem? Bem-vindos novamente. Eu é que agradeço, viu? E estou muito feliz com a participação de vocês. A gente de vez em quando promove essas conversas com educadores físicos, a gente já fez isso com o pessoal lá do NASP Campus 1, em São Paulo, mas eu gosto de quando a gente sai um pouquinho da prática e tenta filosofar ou entender um pouquinho a prática, né? É importante a gente ter esse embasamento para a gente fazer melhores escolhas práticas. E hoje o assunto novamente é um desses exercícios da moda, e eu não sei se eu posso chamar de exercício, de atividade, vocês me corrijam, por favor, o CrossFit. Eu não conheci o CrossFit até uns 4 anos atrás, quando meu cunhado, que morava nos Estados Unidos na época, falou, olha, vocês têm que fazer CrossFit, é maravilhoso, o corpo inteiro mexe. E quando ele me mostrou algumas das propostas de movimentação do CrossFit, eu falei, gente, é uma coisa muito difícil, eu não consigo. Realmente o CrossFit é uma modalidade ou uma atividade, acho que posso chamar assim, uma né? atividade, Bem tipo dinâmica, de atividade física, exato, bem dinâmica. Exato. Parece que ele surgiu do nada e ele está com toda a força aqui no nosso mercado brasileiro. Como é que ele surgiu e qual é a proposta, então, dessa atividade, desse tipo de atividade? Bom, ele surgiu, como você comentou aí, o local dele é os Estados Unidos, né? Lá na Califórnia. Os criadores do CrossFit foi Lauren Genai e Greg Glassman, e ele basicamente foi criado em 1999. Então é recente. Ele é recente. E como aqui no Brasil às vezes também demora para chegar, ele chegou um pouquinho mais tarde também, né? Até pela difusão do próprio programa de treino. Tem a questão de aderência e tudo mais. Então, ele foi criado em 99, mas basicamente ele ganhou corpo assim a partir de 2005, aqui no Brasil? Olha, pode falar mais. Um corpo pequeno, porque basicamente é esse tempo aí que você comentou, de 4 a 5 anos para cá, que a gente viu o boom do CrossFit. E o CrossFit ele é um tipo de programa de treino
que inclusive tem academias CrossFit. Sim. Né? Qual que é a diferença de CrossFit para musculação? Musculação é algo que você faz lá com séries, intervalos, que pode ser de uma forma contínua e tudo mais, levantando os pesos. E o CrossFit também, você faz com séries, intervalos, levantando peso, só que tem uma diversidade maior de movimentos. E você usa muito o peso do corpo também. Perfeito. A ideia do CrossFit, ele é principalmente você não depender tanto de recursos, equipamentos. De maquinário, né? Exato. Você pode fazer isso na sua casa, no quintal, ou você vai lá nessas praças que tem hoje em dia, muito comuns, né, nas cidades, que os municípios estão colocando. Você pode ali naqueles equipamentos elaborar alguns exercícios. Então, olha assim, veio basicamente para complementar algo que também hoje está na moda, chamado treinamento funcional. Que o treinamento funcional também é utilizando o peso do corpo e tudo mais. Mas, no final da história, todos trabalham capacidades físicas também. Tá. Por que vocês acham, na opinião de vocês, eu quero ouvir os dois nesse aspecto, que está fazendo tanto sucesso o CrossFit? Porque se ele é uma atividade, né, um tipo de atividade que é relativamente nova, e a gente tem aí, claro, a mídia ajudando a impulsionar, mas o tete-a-tete parece que realmente tem feito sucesso. Quem faz CrossFit... Se a gente for pensar na dinâmica da atividade, é muito mais... Quer dizer, vai variar do gosto da pessoa, né? Mas, ao meu perceber, é mais gostoso, mais interessante você fazer um treino de CrossFit do que um treino na musculação. Porque muitas vezes na musculação você vai estar lá sentado em um equipamento, faz aquela série, aquelas repetições, dá uma pausa, vai para outro equipamento, faz aquela série, aquelas repetições. Algo, assim, bem mecânico. Tá. No CrossFit você fica um pouco mais livre. É óbvio que você tem a maneira adequada de fazer cada movimento, mas você tem uma liberdade maior. Então isso acaba sendo um pouco mais entusiasmante para quem está praticando. Queria saber se CrossFit tem competição ou campeonatos, ou se ele dá para considerar um tipo de atividade competitiva. Tem algumas competições que são montadas, na realidade, até a nível mundial. Nos Estados Unidos, eles separam isso em leste, oeste, sul e norte. Eles vão fazendo os desafios e vão pegando os melhores competidores, depois faz um desafio. Legal. Lá. Tem os circuitos que eles têm que passar no menor tempo possível e tudo mais. Mas o próprio CrossFit ele já é uma competição diária, porque basicamente no site deles mesmo, né, porque isso é uma empresa, CrossFit foi elaborado por esses dois nomes que eu comentei, e eles têm o site deles que diariamente eles lançam os desafios lá. Ah, então eles sugerem, eles propõem então, esses desafios. Para a pessoa ver se ela consegue cumprir lá. Isso é um dos motivos do porquê que o CrossFit também está crescendo, porque a interatividade ali está sendo grande, mundial. Que segue essa tendência da comunicação, né? Sim. Que é uma comunicação muito mais dinâmica. Exato. A gente fala o tempo inteiro, aconteceu isso comigo. Essa troca ajuda a agitar um pouco. Sim, estimula. E como você tem um determinado padrão de atividade a ser seguido no mundo, então, poxa, eu estou fazendo aqui, tem alguém na Áustria fazendo, tem alguém no Canadá fazendo, então você tem uma interação de pessoas que você nem conhece, que estão praticando o mesmo tipo de modalidade. Pelo que tudo indica, parece ser um tipo de atividade que inclui muitas áreas e tipos de treino. Dá para a gente dizer isso? Como é que funciona? O CrossFit ele tem 3 pilares assim do treino. Ele sempre vai ter o treino dele é chamado de WOD, W-O-D, que é Workout of the Day, que é o treino do dia. Ok. Então, todo dia é um treino diferente. Esses 3 pilares são 3 partes do treino. Então, a primeira parte é o aquecimento, a fase preparatória, que ele faz atividades ali de alongamentos e preparando as articulações, músculo e coração, para entrar numa atividade mais intensa, que daí entra a segunda parte, que é uma atividade física mais puxada, mais vigorosa. E depois tem a última parte, que não quer dizer que é menos vigorosa, mas são com exercícios diversificados constantemente. Então ele quebra também essa cultura da musculação, porque a musculação faz uma série aqui, faz uma série aqui, esse aparelho, depois de manhã é esse de novo e tal. Então
ninguém gosta muito das coisas que ficam repetindo. Alguns tem perfis tem que gostam, né? perfil Mas que vai hoje em dia a gente está gostar. vivendo uma coisa do dinamismo mesmo. Exato. Não vamos entrar na questão, né, se é bom ou ruim isso, mas esse dinamismo com certeza está fazendo com que a procura do CrossFit pelo CrossFit aumente. Eu queria saber de objetivo também. Será que tem, parece que é um treino mais aeróbico, né? A gente está sempre em movimento, até desde o aquecimento. Eu já vi algumas academias de CrossFit que tem um circuitinho de corrida ali para realizar antes de entrar nos treinos em si. Será que é mais aeróbico? Tem o seu elemento de hipertrofia, crescimento muscular, né? Será que a gente pode dizer isso também? Acaba trabalhando, né? Porque devido a essa amplitude, essa possibilidade de diversificação de movimentos, de tipo de atividade que o aluno está fazendo, então a intensidade desse treino, dessa atividade, pode determinar uma característica mais aeróbia, e aí você vai trabalhar de repente um pouco melhor a resistência, e também você tem atividades anaeróbias, então que você vai trabalhar com a potência, algo um pouco mais elevado na intensidade. Legal. Quero convidar vocês para assistirem agora como é que funciona algumas atividades de CrossFit. Talvez você que já esteja praticando essa atividade vai ser algo familiar para você, mas se você nunca ouviu ou não entende muito bem esse conceito de CrossFit, vai conhecer agora com a nossa equipe. Oi, Teru, tudo bem com você? Com certeza você já deve ter escutado falar em CrossFit, exatamente. Mas se eu perguntar para você aí de casa, para me definir o que é o esporte, você vai saber? Não, né? Por isso que hoje a nossa equipe veio descomplicar e deixar tudo bem simples para você aí. Então, fica ligado. Está o Coach Júnior, ele é um dos proprietários e também head coach aqui da Gambaru CrossFit, e eu queria conversar um pouquinho contigo, Júnior, para entender melhor como funciona essa modalidade. Júnior, o que é na verdade o CrossFit? Qual o objetivo dela, do esporte? CrossFit é um programa de treinamento físico geral, tá? Na verdade, a ideia do CrossFit é fortalecer o centro do corpo, tá? Que é onde saem todos os movimentos, tá? Os movimentos funcionais e condicionamento físico geral, tá? Então, o objetivo do CrossFit não é desenvolver um condicionamento específico, tá? É suprir com a necessidade diária, tá, do ser humano. Então, o que a gente faz aqui dentro, a gente usa lá fora. Tá, nós não usamos máquinas, tá? Nós somos as máquinas, nós não precisamos de máquinas para as atividades do dia a dia. Tá? Então nós não podemos ser específicos. E além disso, os desafios diários eles são desconhecidos. Então assim, por que a gente vai treinar só uma coisa se a gente pode, precisa de uma demanda, né, de condicionamento, de trabalhar todas as capacidades físicas. Então aqui todo dia o treino muda. Então a gente não treina uma coisa só. Então nós temos 10 capacidades físicas e a ideia é em toda sessão de treino conseguimos atingir um pouco de cada. Bom, você viu um pouquinho aí do Júnior fazendo esse exercício. Eu queria entender que exercício é esse e como que ele ajuda o nosso corpo. O nome desse exercício é Double Under, tá? Então nesse exercício a corda passa 2 vezes, tá? Em volta do corpo, e esse exercício pertence aos exercícios aeróbicos, tá? Nos 3 pilares. A gente trabalha bastante resistência aeróbica, tá? Cardiorrespiratória, muita coordenação, tá? Trabalha membros inferiores também, tá? É um exercício completo para parte cardiovascular. O Júnior me desafiou a fazer uma adaptação. Eu fiz o single under, parecido com o que ele fez, mas em vez de dar 2 voltas pelo corpo a cada pulo, eu dei apenas uma volta. Realmente o exercício é bem completo, mas a sequência não termina por aí. Esse aqui é um remo, tá? Um remo ergométrico, tá? E o remo ele ajuda a gente a desenvolver o condicionamento cardiovascular, né? Parte aeróbica, então ele pertence ao pilar do condicionamento metabólico.
Então no remo a gente consegue trabalhar o corpo inteiro praticamente. Então a gente, no início da puxada, a gente utiliza mais as pernas, tá? Do meio pro final, ativação do quadril e por último os braços. Bom, desde o início da reportagem, você está vendo essa estrutura de metal aqui. Deve estar se perguntando para que serve isso. Exatamente. Faz parte da sequência e a gente vai entender um pouquinho como. Saindo agora dos exercícios aeróbicos, nós entraremos agora na parte ginástica, tá? Nos movimentos ginásticos. Essa gaiola, tanto a gaiola como as argolas, serve para a gente praticar os movimentos com peso corporal. Para uma pessoa que está começando a praticar o CrossFit, é claro que não vai conseguir sustentar o peso do corpo. Por isso, ele fez uma adaptação usando elásticos. Olhando é bem fácil, mas não se engane, viu? E para finalizar a mini sequência que fizemos, o Júnior nos mostrou um outro exercício que ajudará a região central do corpo. Então aqui a gente vai trabalhar agora o LPO, que é o levantamento de peso olímpico. Tá? A gente utiliza essa modalidade de treino, né, esse esporte no CrossFit, porque é um esporte que desenvolve uma potência extraordinária, tá, na região central do corpo. Então é base de treinamento de várias modalidades esportivas, tá? E a gente utiliza no CrossFit porque ele ensina nosso corpo a fazer uma contração do centro para fora, que é a base do movimento funcional. Bom, por hoje é só. Esse foi um pouquinho do CrossFit. Eu queria agradecer o Coach Júnior pela disponibilidade, por mostrar, por esclarecer um pouquinho como realmente funciona essa modalidade. Bom, por hoje é só e até mais. Muito bem, é legal, a gente fala às vezes de uma coisa aqui, mas aí quando a gente vê a coisa na prática, completa aqui o raciocínio. Seguinte, quais são os objetivos do CrossFit? Bom, o CrossFit, como o professor Ledmar já comentou, ele pode ser trabalhado de uma forma aeróbia, de uma intensidade mais baixa ou anaeróbia. Nós temos basicamente 3 vias metabólicas, vou explicar. Quando a gente faz um exercício de baixa intensidade, a gente está ativando uma via metabólica. Quando a gente faz um exercício de alta intensidade, nós estamos ativando uma outra via metabólica. Significa que essa via aqui vai promover mais hipertrofia, a outra vai promover mais perca de massa gorda, né? Ou uma melhora cardiorrespiratória, enfim. Nós temos 3 vias. E o CrossFit, a proposta dele é trabalhar as 3 vias durante o mesmo treino. O objetivo, muitas vezes, ele é alcançado, mas alguns estudos recentes dizem que tem uma concorrência nessas vias, que quando uma é trabalhada, anula o trabalho da outra. Então talvez seria mais interessante, de repente, trabalhar não tudo ao mesmo tempo. Exato. Hoje a recomendação tem sido assim: se você trabalhar as 2 coisas, as 3 vias dentro da mesma sessão de treinamento, uma vai anular a outra. Quase sempre qual que vai ser anulada? A de crescimento muscular, a de hipertrofia, a de desenvolvimento de potência, de força e velocidade. Então, é cedo ainda assim para levantar matar a bandeira, para querer assim, vamos parar com o CrossFit porque ele não está funcionando. Alguns estudos têm mostrado algumas coisas nesse sentido. Tá? Mas a ideia do CrossFit é trabalhar essas 3 vias. E será que qualquer um pode participar do CrossFit? É um tipo de atividade universal? Teoricamente, sim. Óbvio que o profissional que vai fazer esse treino com o seu aluno, ele vai ter que levar em consideração as características individuais de cada pessoa, né, para estabelecer que tipo de treino cada um vai fazer, mas todos podem participar. Que bom, né, gente? Que bom que existe hoje tantas opções para a gente. Aliás, esse foi o início da nossa conversa aqui durante a semana. Tantas opções para a gente praticar atividade física. Hoje não dá para ninguém ter a desculpa de que não achou nada que se encaixe, né? A gente vai para um rápido intervalo. Na volta, continuamos nossa conversa aqui para entender um pouquinho mais do CrossFit. A gente vai falar um pouquinho agora de como algumas necessidades especiais para quem já está praticando atividade. Muito bem, de volta agora com Vida e Saúde. O assunto de hoje é musculação. Você que talvez já tenha aderido a essa moda, está fazendo bem para você. A musculação tem vários benefícios. E é sobre isso que eu gostaria de falar aqui agora com o Eliezer e também com o Ledmar.
dos resultados específicos que podem vir da musculação. Bom, primeiramente, a musculação ele é um recurso para você adquirir alguma coisa, que pode ser para você melhorar suas capacidades físicas como velocidade, resistência, potência, flexibilidade, agilidade, equilíbrio, enfim. As capacidades estão todas aí para serem trabalhadas. Tá. A musculação é uma forma de você alcançar esse objetivo. Então, na academia, que é um local onde se utiliza mais o levantamento de peso, você pode utilizar desse recurso para tanto emagrecer, perder, e emagrecer, lembrando, é reduzir gordura corporal, não é perder peso, né? Não é perder massa corporal. A gente fala popularmente perder peso, mas tem o nome correto. É o reduzir a quantidade de gordura corporal, né? O emagrecimento. Eu posso utilizar o levantamento de pesos para atingir esse objetivo, ou posso utilizar para ganhar uma massa muscular, mas geralmente as pessoas ficam pensando sempre nesses dois objetivos: emagrecer ou ganhar massa. Se eu não quero nenhum dos dois, eu não faço a musculação. Mas na realidade nós temos diversas capacidades físicas e elas todas podem ser trabalhadas dentro da musculação. Eu já fiquei sabendo que mesmo quem tem problema na coluna se beneficia de uma musculação, fortalecendo uma musculatura adequada. Aí o profissional vai indicar. Eu já fiquei sabendo também que é na musculação que a gente fortalece também o osso. Exato. Não é? Exato, porque todos os músculos, a maior parte dos músculos do nosso corpo, eles estão inseridos no osso. Alguns estão inseridos na pele, por isso que nós temos, por exemplo, a expressão facial. Tá. Mas quando você está fazendo qualquer tipo de atividade física, seja a musculação ou outra, você está movimentando a musculatura, esse músculo está causando uma tensão no osso. Isso também está fazendo com que o osso se transforme e fique também mais fortificado. Mas a gente nunca pensa nisso quando a gente vai para academia. Raramente, ou a não ser que o médico indique, olha, você está com uma tendênciazinha aí de perda óssea, tal, de repente fazer uma musculação vai ajudar. A gente não vai para academia para fortalecer o osso. Para fortalecer o osso, exato, porque, como o professor Eliezer disse, o que vem rapidamente na nossa mente quando eu penso em academia é emagrecer, ou perder peso, ou hipertrofia, né? Ficar mais musculoso, mais sarado, mais trincado. Tá. Agora, no universo da academia, tem uma série de termos que são utilizados para definir objetivos, modalidades, métodos. Modalidades não sei, mas métodos, objetivos, treinos. Eu vou citar alguns aqui: drop set, pirâmide, superset, 6x20, blitz. Aí tem hipertrofia, eu já estou falando de objetivos agora, né? Hipotrofia, aeróbico. O leigo, como desculpa, mas fica uma confusão. É uma salada de conceitos, de palavras, de informação e a gente se perde, né? Para que servem esses conceitos e esses métodos com tanta divergência e por que eles são tão assim, bem definidos, esclarecidos? Precisam ser esclarecidos, sim. Perdão. Na verdade, como o professor Eliezer disse, a academia ou às vezes a atividade musculação, porque hoje quando a gente fala academia, nós podemos estar pensando nos aparelhos, na barra, no ferro e tal, no peso. É isso que a gente pensa, geralmente. Né? Mas hoje a academia ela tem isso, ela tem a parte de aeróbios, que são as esteiras, as bicicletas, os aparelhos cíclicos. Você tem a própria piscina, por exemplo, dentro de uma academia. Você tem aula de dança, de ritmo, enfim, muita coisa hoje incorporada dentro de uma academia. Mas todos esses aparelhos, instrumentos, na verdade, são meios para você atingir um objetivo. Então, quando a gente pensa em hipertrofia, é um conceito de aumento de massa muscular, por exemplo, a hipertrofia muscular. Ela aumenta o tamanho da célula muscular. Não tem nada a ver com método, nem treino. Aí você tem um método, um tipo de treino que você praticando ele adequadamente, você vai chegar a este resultado de hipertrofia. Tá. Então, quando a gente pensa lá no drop set, pirâmide, são tipos de treino para você atingir determinado objetivo. Entendi. Acho que ficou bem claro, né, Eliezer? Perfeito. Agora é o seguinte, a gente já ouviu falar muito sobre os anabolizantes, os jornais, a mídia trata muito, né, chamam até de bombas. Existe alguma forma segura de fazer uso desse tipo de... acho que pode se chamar de suplementação também, os hormônios... Não, suplementação não. São os hormônios, todos fazem mal? Ou será que a gente pode usar um pouquinho? Assim, deixa eu
pedir uma licença e fazer um enquadramento geral. Vamos lá. Seja suplementos, hormônios, bomba, tudo que a gente pensar nesse conceito. Quem é que deve prescrever ou indicar? O nutricionista ou o médico. Normalmente um endocrinologista que acaba fazendo um acompanhamento um pouco mais próximo. Esses profissionais, eles têm total ciência, sabedoria, conhecimento para, de acordo com uma avaliação adequada, indicar para cada pessoa o que ela precisa realmente. Ok. De acordo com o próprio tipo de atividade física que ela pratica e a vida que ela tem, o cotidiano, o tipo de trabalho, o tipo de função. Então, de maneira geral, a gente precisa olhar para esses profissionais. Eles devem indicar. O profissional de educação física vai atuar assim, é um grande parceiro na evolução do treinamento, da qualidade de vida. Também estuda muito sobre isso e depois você tem assim, na graduação, né, em educação física, você tem alguns cursos de pós-graduação. Muita especialização Muita bacana. especialização dentro dessa área que o profissional de educação física faz justamente para ter um conhecimento adequado e aí trabalhar interdisciplinarmente junto com outros profissionais para um melhor resultado para o aluno. Entendi. Então, anabolizante, a gente volta de novo naquela conversa lá dos suplementos. Realmente não é indicado, a não ser em casos específicos que o profissional Exato. devido vá fazer. Via de regra, quem acaba utilizando isso é o pessoal que está no alto rendimento, que tem como vida a prática de atividade física. Agora, é interessante que, muito embora o profissional de educação física, o treinador lá da academia, que a gente tenha uma amizade e tal, não esteja habilitado e nem autorizado a indicar ou a vender esse tipo de produto, a gente parece que não tem uma fiscalização muito séria quanto a isso, né? Infelizmente. Esse tipo de produto, vou falar agora do anabolizante, ele tem efeito colateral? Vamos falar só um pouquinho aí, pode falar. Só um pouquinho. Eu sei que tem muita coisa que vocês poderiam. É que na realidade, geralmente, o uso é feito de anabolizantes à base de hormônios, né? Os hormônios, eles são sintetizados naturalmente no nosso corpo pelas nossas glândulas endócrinas, né? Então, eles são sintetizados, eles são produzidos através tanto de proteínas, por exemplo, a insulina é um hormônio proteico, né? Ou eles são sintetizados à base de colesterol, que é também um nutriente que o nosso corpo tem normal. Então, os hormônios sexuais, principalmente, eles são à base de colesterol. E a gente tem uma outra família pequena, que são os hormônios à base de aminoácidos, que são pequenas cadeias aí de peptídeos. Toda vez que eu faço uso desses hormônios, desses anabolizantes, eles vão causar algum efeito colateral no meu organismo. Eles vão desequilibrar, Vai desequilibrar, toda porque a quantidade que é produzida no meu corpo, ela é suficiente, ela é proporcional para tudo que existe no meu corpo. Os hormônios, eles são geralmente utilizados para fazer uma comunicação de longa distância, né? Porque não tem como se comunicar. Então, ele é um mensageiro, ele vai dar um recado de alguma coisa. Se ele ficar dando um recado que é para fazer muita coisa, a produção aumenta daquilo, ou a produção diminui daquilo. Porque o hormônio pode levar essa informação, que é para produzir ou para parar de produzir, né, professor? E é por isso que quando a gente pensa já num endocrinologista que vai cuidar dos hormônios, nós não estamos dizendo que a pessoa está proibida de tomar e não deve tomar ou utilizar esse tipo de produto. Ela tem que utilizar, se for necessário, de maneira adequada. E é o médico que vai orientar isso, porque de repente eu tenho uma deficiência na produção de um determinado hormônio. Então ele vai poder indicar qual é a quantidade correta para a minha necessidade. Entendi. Agora, vocês mencionaram aqui, né, em alguma hora da nossa conversa, que se a gente se alimenta de maneira adequada, e a gente sabe que hoje em dia também existe muito, o mercado da alimentação esportiva também está bombando, e se a gente se alimenta de maneira adequada, a gente vai suprir essas necessidades que a gente, porventura, possa perder ou que a gente queira alcançar determinado objetivo com a musculação, que não precisa pegar o atalho, né, gente? O atalho, Exato. com certeza, vai cobrar um preço, seja mais cedo ou mais tarde, que a gente quer evitar a qualquer custo. Agora, a última perguntinha é o seguinte: existe alguma contraindicação para o uso de academias, para musculação, ou todo mundo pode fazer uso? Existe, na realidade, uma recomendação médica. A recomendação, de uma forma geral de saúde, é que a pessoa sempre procure
o médico para ver se ele está apto a iniciar a atividade física, o exercício físico ali na academia. Tá. O médico não vai saber de repente falar qual que é o processo lá dentro da academia, mas ele vai saber dizer se a pessoa está adequada ou não, né? Então, se a pessoa tem algum quadro de problemas ortopédicos, ele vai passar no ortopedista, o médico vai falar, ó, de repente não é interessante você fazer alguns movimentos assim, e vai passar isso, encaminhar para o profissional lá dentro da academia. Se ele tiver um problema na parte metabólica, o médico também vai passar uma recomendação. Essa pessoa tem diabetes, essa pessoa tem hipertensão. Certo. Se às vezes ele fez algum tipo de cirurgia recente, isso também pode... ele precisa de um determinado tempo para se recuperar, para depois começar a atividade física. Entendi. Basicamente isso, então. Basicamente isso, mas pode ser feito por todos. Tá certo. Gente, muito obrigada. Amanhã eles voltam aqui, os dois profissionais da atividade física, da educação física, falando um pouquinho mais sobre exercícios da moda, coisas que a gente está vendo crescendo aí cada vez mais perto da gente. Amanhã vai ser CrossFit, tá bom? Fique agora com Dica Vida e Saúde. Na volta tem entrevista aqui sobre a relação entre a epilepsia e a alimentação. Você sabia que ingerir uma maçã por dia previne doenças do coração, reduz riscos de diabetes e, de quebra, ainda ajuda a moderar o apetite? Não deixe de comer essa delícia! Muito bem, agora é hora de entrevista aqui no Vida e Saúde. A gente está aqui com o Dr. Elias Oliveira Lima, que é neurologista, que é terapeuta natural também. Nutrólogo, tantas especialidades, mas eu acho que a sua experiência realmente é o que coroa todos esses anos de estudo, investimentos em estudo. Doutor, ontem a gente começou a identificar o que é a epilepsia e hoje a gente precisa tentar entender quando o uso de medicamento é necessário. A gente comentou ontem sobre nem toda convulsão significa epilepsia, podem ser outros fatores. A importância, vamos começar falando da importância então do diagnóstico correto. Diagnosticou epilepsia, vai entrar com medicamento fatalmente? Fatalmente vai. Não existe nenhum tratamento natural, às vezes as pessoas me perguntam isso. Não é sério pensar que é possível você controlar as crises epiléticas, seja de convulsão ou de ausência, com algum recurso natural. É necessário você utilizar o anticonvulsivante. O detalhe é que não existe, isso foi dito por um cientista inglês no último congresso de neurologia, neste ano passado em Curitiba, onde nos reunimos, não existe ainda, a ciência não alcançou aquele medicamento específico para aquele tipo específico de convulsão, se é tônico, clônica, se é parcial ou se não existe ainda. É a experiência do médico com o caso que determina qual medicamento usar, sempre atento ao fato de que aquele medicamento pode, naquela criança ou adolescente ou adulto, não funcionar. Não podemos imaginar, e às vezes me entristece no serviço público, acontece isso porque você tem lá só aquele medicamento, então a pessoa, para o filho ou para si, está recebendo o medicamento e continua tendo convulsões, então você aumenta a dose. Não é por aí, porque se o medicamento não está fazendo efeito, ele precisa ou ser substituído ou ter um coadjuvante. Mas todos esses processos são, repito com muita clareza, de responsabilidade do médico neurologista que deve acompanhar. Hoje o serviço público tem neurologistas, a neurologia desenvolveu muito em nosso país. Não há por que alguém que tenha uma criança com problema desse tipo não ser atendido.
Agora, ontem o senhor mencionou aqui que o cérebro de uma criança, por exemplo, ele está se desenvolvendo em 4, 5 anos. E que, às vezes, uma crise não significa que ela vai ter que tomar remédio para o resto da vida. É necessário um exame periódico, um ajuste periódico da medicação para que realmente não se tome medicamento à toa? Sem dúvida. E nem se tire medicação antes da hora. Claro. O controle periódico é necessário, sem dúvida alguma, e porque a droga faz efeito proporcional ao peso, é claro, se você tem uma coisa é uma criança, outra coisa é um adolescente. O que não é razoável é imaginar que uma criança, mesmo epilepsia, tendo a doença, ele vai passar o resto da vida tomando remédio. Isto é que pode, e há muitos estudos nesse sentido, é que pode ser resolvido à medida, e minha experiência com qualidade de vida entra aí, à medida em que a criança, o adolescente, o jovem supera, porque você tem fases de desenvolvimento. Eu mencionei que o cérebro é completado no seu desenvolvimento até os 4 ou 5 anos. Se você imaginar que uma criança começa a sofrer epilepsia na idade escolar, 8, 9 anos, você precisa saber que aos 12, 13, ela vai ter o estirão da adolescência e isto, dependendo dos hábitos de vida, vamos discutir isso. Na minha experiência, eu tenho podido ver nos exames, porque só podemos retirar os medicamentos quando não aparece mais nada de problema relacionado com a enfermidade. Então, esta coisa de remédio para o resto da vida não é absolutamente boa ciência. É preciso rever o tempo inteiro o caso. Sempre. Agora, é muito importante a gente ressaltar que não é quem sofre da doença e nem a família que cuida que tem essa autonomia também. Porque às vezes a gente que cuida e às vezes a gente sabe os efeitos, a gente lê lá a bula dos efeitos colaterais do remédio, da droga, que é necessária naquele momento, às vezes a gente fica ansiando pelo momento em que a gente vai ter que deixar de usar. E aí chega um belo dia que a gente fala assim, nossa, faz tempo que meu filho não tem um ataque, nenhuma convulsão, e aí a gente resolve parar com a coisa. O médico que é a pessoa indicada para fazer isso, né, doutor? Isso aí é um desastre tão grande, Teru, que no plantão de emergência, como neuro no Hospital Geral do Estado, amanhã, segunda-feira, estarei fazendo, é um fator de muita vinda de pessoas à emergência, porque deixou de usar, exatamente, não está tendo crise, nesse caso, porque o remédio está sendo satisfatório. Então, toda e qualquer decisão a respeito de uso ou não, ou substituição, ou troca, ou colocar medicamentos como coadjuvantes, diminuição, aumento, todo este trabalho precisa ser feito pelo médico acompanhante, pelo clínico que assiste neurologicamente o paciente. Muito bem, a gente tem conversado aqui durante essa semana sobre os hábitos de vida influenciando quem sofre de epilepsia. Amanhã o Dr. Elias volta falando pra gente sobre como efetivamente os nossos hábitos impactam nesse tipo de problema. Agora a gente vai para um rápido intervalo, na volta tem culinária aqui no programa Vida e Saúde, não perde não, é já já. Muito bem, estamos de volta, agora é hora de culinária aqui no Vida e Saúde. E hoje o Felipe prometeu pra gente uma receita bem diferente, bem gostosa, caseirinha, mas muito fortificante. É o mingau de semolina e parece que é uma receita assim bem familiar. Familiar, simples também, né? A semolina a gente consegue encontrar e o pessoal fala assim, mas semolina aqui não tem. Gente, procure por sêmola. É a mesma coisa. Sêmola fina, sêmola grossa, é a mesma coisa. A fina é sempre que a gente usa para mingau, tá? A grossa é mais para massas. Tem gente que faz hoje um macarrão de sêmola dura, né? Mas pro mingau tem que ser sêmola fina ou semolina.
E é super gostosinho, bem gostoso, a criançada gosta. Ele é tipo aquele tipo de mingau que eu já comi aqui na clínica. Eu não comi essa versão com castanhas e tal. Bom, já estou ditando os ingredientes aqui, mas ela é muito agradável, ela é suave, ela é leve. Leva poucos ingredientes, não tem açúcar. Eu acho que você vai gostar, Que vai rolar, então tá bom. Apresenta os ingredientes aí de hoje. Vamos lá, eu vou usar hoje para o nosso mingau uma xícara de castanhas do Pará, uma xícara curta, tá, pessoal? Não precisa ser muito, não. Aqui tem mais do que eu vou usar. Tá. 3 colheres de leite de soja em pó, podendo ser o extrato também, para dar aquela enriquecida com cálcio, proteína também. E a semolina, eu vou usar 1,5 xícaras. Tá, de semolina. Bastante. Esse mingau dá para 4 ou 5 pessoas. Tá? Vou colocar essência de baunilha, pelo menos 1 colher. Ok. Tá? Tem essa essência bacana aí. Vou usar mel para adoçar, ou melado, ou quem tiver em casa pode usar também o agave. Vou usar de fruta para também dar aquela cor diferente, uma coisa mais gostosa. Eu vou usar morangos, quantos vocês quiserem. A gente vai fazer uma pausa aqui na nossa receita e a gente vai acompanhar agora o quadro Raio X Vida e Saúde. E na volta tem o passo a passo do mingau de semolina. Não perde não, é já já. Olá, é um grande prazer estar com vocês em mais um programa Raio X. Hoje em especial iremos falar sobre as sementes, alguns tipos de sementes que são um presente de Deus para nós. Um presente porque elas têm um sabor, elas têm um efeito na culinária muito importante e principalmente elas são um remédio para a nossa saúde. São considerados alimentos de alto teor nutricional, alimentos funcionais e que têm propriedades maravilhosas para a nossa saúde. Nós iremos falar hoje para vocês sobre a linhaça. A linhaça tem a linhaça dourada e a linhaça marrom. Qual a diferença? Nutricionalmente falando, realmente nenhuma. A linhaça dourada, ela realmente é mais bonita, ela realmente nos apetece mais. Então, e hoje em dia o preço é o mesmo. Então, vale a pena utilizar a linhaça dourada. Qual o efeito da linhaça dourada na nossa saúde? Ela é super anti-inflamatória, ela é até mesmo utilizada em casos para depressão. Uma pessoa que está depressiva pode utilizar até 4 colheres de sopa de linhaça por dia. Isso irá ajudar muito. Ela é rica em ômega 3, ela é comparada aos peixes. Então nós não precisamos usar o peixe para ter o ômega 3, não é verdade? Onde poderíamos ter até contra algumas doenças, alto índice de mercúrio, que nós sabemos que podemos encontrar nos peixes, e podemos utilizar a linhaça sem nenhum desses problemas. O gergelim também é uma semente muito pequena, mas ela agrega um valor nutricional maravilhoso. Ela é riquíssima em cálcio. Há uma preocupação muito grande hoje, como eu vou obter cálcio se eu não tomar leite, não é verdade? Leite de origem animal. Mas você pode tomar um leite muito saboroso feito com gergelim. Você apenas pode bater com água, adoçar com mel, açúcar mascavo. Você tem um leite maravilhoso, riquíssimo em cálcio. E nós temos a chia. A chia, ela possui uma substância que ela se torna gelatinosa. Quando você coloca um pouco de água, coloca no suco para hidratar, ela cria uma mucilagem. Essa substância, ela pode substituir ovos em uma receita. Ela ajuda também levando o colesterol ruim, limpando nossas artérias. Essa fibra, essa mucilagem que ela contém, isso faz uma limpeza em nosso organismo. Então ela combate a obesidade, faz o intestino funcionar muito bem. Então você pode estar usando chia associada com a linhaça, é super anti-inflamatória, você tem algumas dores. Então experimente colocar 1 colher de sopa de chia, 1 colher de sopa de linhaça numa água quente. Assim que esfriar, você pode ingerir. Nós temos a semente de abóbora. É interessante, não é? A semente de abóbora, ela é utilizada como vermífugo. Ela é saborosa, você pode torrar um pouco a semente de abóbora, se quiser um pouquinho de sal, e as crianças comem, acham saborosas, e elas podem prevenir vermes, principalmente nas crianças. Bem que adultos também têm, mas é um bom alimento utilizado para as crianças. E também, todas as sementes são ricas em vitamina E, e a semente de abóbora também, rica em vitamina E, trazendo assim um benefício de anti-envelhecimento, que a vitamina E nós sabemos que é uma vitamina que combate radicais livres e o envelhecimento precoce. Nós temos a semente de girassol. Muitas vezes utilizamos muito óleo de girassol, que o óleo é extraído da semente,
Mas se utilizarmos a semente, nós já teremos o óleo inserido nela. Também riquíssima em vitamina E, rica em cálcio, anti-inflamatória também, rica em ômega 3 e ômega 6. A quinoa hoje está sendo considerada a rainha das sementes. Podemos utilizar a quinoa em várias receitas da arte culinária e deixar ela bem saborosa com temperos, azeitona, tomate, salsinha, e você nem vai sentir falta de outros alimentos proteicos. Vale a pena experimentar. Fica aqui a nossa dica para vocês sobre as sementes do quadro Raio X de hoje. Ah, muito bem. Olha, é sempre bom a gente descobrir o que realmente está dentro das embalagens, o que contém no rótulo, porque a gente às vezes desconhece até os termos ali. Esse quadro me ajudou já a escolher muito melhor os alimentos de casa, viu, Felipe? Quando a gente vai no mercado, a gente nunca pensa nisso, né, em olhar tudo isso. E é muito bom a gente saber de maneira mais, como eu posso dizer, científica. Isso. Felipe, então legal. Vamos ao nosso mingau de semolina, porque esse aí tá mais tranquilo, é comidinha de casa, é mais seguro também. De manhã fica uma delícia. Pessoal, olha, para fazer o nosso mingau, a gente vai usar uma panelinha. Vamos acender o nosso fogo já. Agora, você escolheu essa receita, Felipe, numa semana que a gente está falando muito sobre atividade física, exercício físico, modalidades esportivas. Por que é que você preferiu a receita de semolina? Então, Teru, eu escolhi essa receita porque a gente acaba procurando uma proteína no café da manhã. Tem muita gente comendo já atum de manhã, coisas mais proteicas e tal. Então, esse mingau vem com uma proteína diferente, que é a proteína da castanha, super saudável, vai te dar um ânimo maior, porque tem os riflavonoides aí, que deixa você mais feliz. Eu posso também colocar aí um pouquinho da proteína do leite de soja, do cálcio. Então, é uma receita com uma proteína saudável, fácil de fazer e super gostosa. Tá bom. Então, bem completinha a receita, né? Com fruta, cereal, proteína, né? Proteína. Teru, para nossa receita, então, dentro da panela a gente vai colocar de 4 a 5 xícaras de água. Então, para uma xícara de semolina, você usa 4 a 5 de água. Uma xícara e meia de semolina, de 4 a 5 xícaras de água. Tá. Porque como eu vou cozinhando, tem que cozinhar essa sêmola. Tá, gente? Não adianta a gente colocar 5 minutos e endurecer, eu vou tirar. Porque ela precisa ficar líquida. Eu não quero uma sêmola como se fosse um bolo. Tá. Então eu vou colocar também a xícara do castanha do Pará. Já tudo direto aqui na minha água. Essa castanha tá só triturada? Só triturada. Bati ela no processador. Um punhado, tá, gente? Nada demais. Uma xícara e meia de semolina. Vou colocar a colher de baunilha. Foi. E agora, Teru, tem muita gente que tenta deixar ela com uma colher, deixar ela um pouco mais líquida com uma colher. Eu gosto de usar um fouetzinho. Um batedor resolve? No batedor, no liquidificador também ajuda bastante. Agora, se a água estiver fria, ela dissolve bem. Dissolve bem. Aí você pode até escolher, Teru. A gente tem outras opções, como anis estrelado. Tem gente que gosta de colocar o cravo, mas aí a dica que eu dou é não ponha o cravo solto. Faça como se fosse um buquê, faça como se fosse um saquinho, uma trouxinha e coloque direto, porque ele aromatiza, dá aquele cheiro, aquele sabor diferente e fica muito gostoso. A semolina engrossa rápido, Felipe? Olha, ela demora de 5 a 15 minutos aí para pegar o ponto do mingau. Tá. Mas é importante que a gente cozinhe mesmo, mexa sem parar para que ela não grude nas pontas, não queime. Então eu vou continuar aqui mexendo para ver se está pronto. E no nosso que a gente está pronto, Teru, eu gosto de acrescentar a fruta só no final. Por quê? Se a gente põe agora, a fruta cozinha, fica muito mole e não combina com o mingau. O ideal é que ela seja durinha. Entendi. Tá dando ponto. Tá dando pontinho. Eu acho que eu vou cortar esse morango. Quer que eu mexa para você cortar o morango? Eu quero, Teru, eu agradeço. Já tá engrossando aqui, viu, Felipe? E esses 5 a 15 minutos aí, a gente consegue o ponto, viu, Teru? O pessoal que perguntar em casa, o fogo tá médio, não tá muito alto, porque senão queima rápido. E ele vai pegar o ponto de 5 até 15 minutos. Depende muito. Aí, Teru, você viu que ele começou mesmo. Já tá engrossando. Olha, em volta ele já vai pegando aquela corzinha de mingau. Dá pra dar semolina esse mingau pra bebês, Felipe? Olha,
Para bebê, eu já fico mais preocupado. Eu acho que o bebê até o 1º ano de idade tem a digestão um pouquinho diferente da nossa. Então, a castanha, por exemplo, não é uma indicação que a gente possa dar para uma criança de 1 ano de idade. Mas crianças acima de 2 anos, eu acho que não tem problema. Olha, engrossou rapidinho, Felipe. Eu acho que em menos de 5 minutos. Mas tem que cozinhar, então ela vai dar uma engrossada, você deixa mais um pouquinho para... Mais um pouquinho para cozinhar. Se possível, pegou o ponto, desliga um pouquinho, tá põe no a ponto, tampa. não tá? Tá no ponto do Mas mingau, começou a tudo. ferver agora, eu vou deixar mais um segundinho aqui. Mas chegou muito rápido, gente, no ponto, sem... Olha, mingau super difícil para você que tá em casa. Dá para comer quente ou frio? Olha, eu acho que dos 2 jeitos. Eu gosto muito de mingau gelado, viu, Terô? Eu também gosto. Do quente a gente gosta, aquela coisa, mas do gelado no calor faz um sucesso. Olha o ponto, gente. Tá bem consistente. Se você gosta de mais líquido, é só colocar um pouquinho mais de água, né, Felipe? Isso. Muito bem. Ai, Felipe, endureceu, ficou muito duro. Gente, põe no liquidificador, bate com um pouquinho mais de água, que fica muito gostoso. Funciona? Olha só, então. Agora o chefe vai enfeitar. Lindo. Esse aqui tá geladinho, gente. Vou provar. Mingau de semolina. Quero com morango, Felipe. Até eu fiquei com água na boca agora. Maravilhoso. Delicioso, como eu disse, suave, levinho. E a castanha acrescentou realmente esse gosto mais cremosinho aqui. Muito bom. Dá toda a qualidade que a gente precisa. Deu água na boca aí? O Felipe tá com água na boca aqui. Pega uma colher e vem experimentar comigo. Essa é a hora. Ali tem colher, olha, pega ali uma limpinha, senão você vai ficar muito adoçado o seu mingau. Tá muito gostoso. Eu tenho um minutinho aqui antes de terminar nosso momento da culinária, que eu gostaria de aproveitar para apresentar, olha só. Fique leve. Revista Fique Leve, para você que quer presente da Novo Tempo. É só acessar o nosso blog, novotempo.com/vida e saúde, para garantir a sua aí na sua casa, aonde for mais conveniente para você, com um simples clique. Clica lá, coloca os seus dados, aonde você gostaria de receber e pode esperar essa maravilha na sua casa. A gente se despede agora e realmente torcendo para que você possa aproveitar mais aquilo que o Criador deixou para você, aquilo de instrução que Ele deixou. Mais atividade, por favor, mais alimentação saudável, por favor. Uma vida mais simples, mais leve e mais feliz. Um abraço e até amanhã.